Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor a todos, tudo bem? Como é que vocês estão? Já faz tempo que eu não faço um vídeo, hein? Tava aqui limpando casa, tô desde ontem aí meditando na palavra do Senhor e Deus tem falado ao meu coração grandemente, né? Ontem eu estava meditando sobre a culpa, né? Então quem me acompanha aí nas redes sociais vai ver que eu postei algo ali sobre a culpa, né? Então você já se deparou com aquelas pessoas que às vezes você vai falar com ela alguma coisa e a pessoa só se defende? Como se você estivesse a acusando, como se você estivesse a culpando por algo que você só foi comentar, às vezes, por algo que você só foi partilhar ali com ela e a pessoa já se defende como se fosse para ela. Eu já fui assim. Eu já fui assim. Eu lembro quando a minha mãe ia falar alguma coisa comigo, eu já ia já com 7 pedras na mão, né, que é para poder me defender, né? E aí onde eu estava pensando, por que que isso nos assola? Por que que quando as pessoas vêm, às vezes, nos confrontar, nos corrigir, né? Nós somos, como é que fala? Impulsionados a nos defender. E aí eu comecei a meditar, né? E você já percebeu que aquele que se defende é porque ele assume a culpa para si, ele se sente culpado. Porque se eu não me sentisse culpado, não tinha por que eu me defender. Se você fala uma coisa que a minha consciência não me culpa, a minha consciência não me condena, por que eu me defendo? Então, normalmente quando alguém fala alguma coisa de mim, alguma calúnia, que não é verdade, o que que a gente faz? Não é verdade mesmo? A gente tem duas reações, ou a gente reage nisso, né? Deixa eu falar, não é verdade? Ou a gente reage ao inverso, né? Na raiz da rebeldia, a gente vai falar, já que tá falando, então eu vou ser, né? Que é para me vingar da pessoa que está falando. E, na verdade, está vingando da gente mesmo, né? Porque quem vai se tornar aquilo que não é, que não deveria ser, é nós. E aí, no meio daquela meditação, me veio, né, a história de Jonas. Nossa, a história de Jonas falou comigo profundamente ontem, porque tem hora que a gente sai, né, do propósito do Senhor, tem hora que a gente se esconde na caverna como Elias, tem horas que a gente não quer levar aquela mensagem, porque sabe que se aquela pessoa se arrepender, Deus vai perdoar, né? Como Jonas no final do livro. Mas ontem eu fiquei meditando sobre a culpa. Eu fiquei meditando mesmo. E aqui no livro de Jonas, eu até peguei a palavra, está aqui comigo, ó, né? Para me falar com vocês, porque esse vídeo vai para o meu canal no YouTube, né? Esse vídeo com essas mensagens aí profundas eu vou gravar. É tanto a de ontem como a de hoje, né? Sobre o Evangelho do Engano. E eu vou estar, né, esboçando um pouco aqui para vocês, porque aqui vai dizer no livro de Jonas, capítulo de número 1, né, do versículo 1, que Jonas ele recebe uma vocação de Deus, ele tem um chamado, né? A palavra de Deus veio para Jonas, né? E fala para ele, levanta-te, ou seja, Jonas estava acomodado, né? Encostado ali na sua ociosidade, né? E aí Deus fala, ó, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus ele tem um chamado para Jonas, ele disse, vem aqui, você vai subir lá em Nínive e você vai clamar contra ela. Você vai dizer a eles que a malícia deles chegou até mim, né? E aqui a Bíblia não vai dizer que Deus vai destruir, a Bíblia vai dizer que é para Jonas clamar contra ela. Ou seja, alerta ela de que eu me irritei. Alerta Nínive, alerta aquela pessoa, né, que pode ser uma cidade, que eu estou irritado com ela, com as atitudes dela, com a forma como ela está se comportando maliciosamente, né, porque Paulo vai nos advertir lá, né, no livro, acho que é de Coríntios, sobre a malícia, né, apartai-vos de toda malícia, ou é Coríntios ou é Atos, né, apartai-vos de toda malícia. Então a gente tem que parar com esse negócio de malícia. Crente não pode ter malícia. Crente não pode ter palavras maliciosas, que a gente vê, brincadeirinhas maliciosas. Crente não pode ter isso, né? Porque crente ele tem que se afastar disso, né? De toda a imundícia. E malícia é uma imundícia. É você insinuar algo profano, algo de teoria sensual, né? Brincadeiras maliciosas de formas sensuais, sabe? Isso não é legal para um cristão. E aí Jonas, de repente, quando ele ouve isso, que Deus dá aquele comando, né, aquela ordenança para ele, o que ele faz? Ele vai ao contrário. Em vez dele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, né? E aí ele vai em posição contrária.
Tudo bem, até aí tudo bem. E aí o barco começa a balançar. Olha que interessante, o barco começa a balançar, o barco dos pescadores começam a ter problemas, né? Porque primeiro vem as ondas, né? Antes do peixe veio as ondas, né? Veio as tribulações, as turbulências, os conflitos, né? E aí, de repente, aqueles marinheiros começam a se questionarem, né? O que está acontecendo, né? Cada um por si. E aí eles começam a aclamar os deuses deles, né? Eles começam a perguntar a Deus, a pedir socorro ao Deus dele. Cada um tem o seu Deus, a sua forma, né, de adorar e de perguntar. E aí eles chegam até Jonas no porão, que estava lá dormindo, descansando, enquanto as pessoas estão em tribulação, né? Às vezes na nossa casa tem Jonas, você acha que não? Às vezes a gente está fazendo de tudo e o Jonas está dormindo, descansando, enquanto a gente está carregando a pedra, a gente está carregando o peso da casa todinha nas costas. Então, esse Jonas precisa ser despertado, esse Jonas precisa ser acordado, né, para fazer aquilo que Deus quer, porque a gente não foi chamado para fazer tudo sozinho, né? A gente tem ali companheiros no trabalho, por exemplo, a gente tem uma equipe que trabalha conosco, companheiros para dividir o peso. Na família tem o marido, a esposa, os filhos, são companheiros para dividir o peso de uma casa, né? O casamento ele é uma sociedade que precisa funcionar de ambas as partes. Né? E aí, eles vão lá em Jonas e perguntam, lá no capítulo 1, versículo 8, que ocupação é a sua, de onde você vem, qual é a sua terra e de que povo és tu? Né? E aí ele fala, eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Né? Ótimo, então os homens vão ali, se enchem de temor, porque eles veem que isso é do Deus mesmo, o Deus vivo, o Deus poderoso, né? Que esse Deus é maior do que o deles. E aí eles falam, lá no versículo 10, ó, então os homens se encheram de grande temor, eles disseram, por que você fez isso? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Jonas falou para eles, eu fugi de Deus, eu fugi. Eu não vou para Nínive, eu não vou clamar contra aquela cidade. Vai que eu falo contra aquela cidade e aqueles povos lá vêm para cima de mim e eu vou ser perseguido. Vai que eu falo lá o que eles estão fazendo, o que é a malícia deles, que eu aponto ali, né, que eles estão pecando contra o Senhor, eles estão quebrando os princípios do reino e eles vêm contra mim. E outro, ainda mais se eles me ouvirem e se arrependerem, eu estou lascado, porque aí Deus vai perdoar eles. Em vez de destruir eles, quem vai ser destruído vai ser eu, o meu orgulho, o meu ego, porque eu falei que Deus ia destruir. E aí Deus resolve não destruir. Quem fica mal? Eu. Né? Então tem muita gente assim, que em vez de pregar a verdade, está pregando algo só para se proteger, né? Para proteger a sua imagem, né? Do que vão falar de mim, o que vão dizer que eu sou, né? E se Deus revogar essa sentença, que vão falar? Vai falar que eu sou um falso profeta, que eu sou mentiroso? Não, você foi chamado para falar a verdade. Se a pessoa se arrependeu, o arrependimento traz para ela benefícios que é só o Senhor que deu. E olha, graças a Deus elas te ouviram e se arrependeram. Não, você não deve se sentir menor porque Deus não cumpriu a sentença que ele pediu para você dar. Se ele não cumpriu é porque houve ali uma resposta das pessoas que você apregoou, né, a sua verdade. Então, aí a gente vai ver, né, que ele pede para as pessoas, disseram-lhe, que te faremos nós? Lá no versículo 11, para que o mar se acalme, porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais. Cada vez mais as tempestades foram aumentando, as ondas foram aumentando. Né? E aí Jonas fala para ele, levantai-me e lançai-me ao mar. Olha que legal, ele não tinha coragem de pular, e aí ele fala para mim, me joga, me levanta e me joga lá. Então aqui mostra que Jonas tinha medo de pular no mar. Quem que tem coragem, gente, de um mar revolto, um mar cheio de ondas, de tempestade, a fúria se levantando, né, fazendo rodar toda a casa, fazendo rodar todo aí o seu ambiente de trabalho, fazendo rodar aí toda a sua vida emocional, psicológica, né, social, e aí você de repente tem coragem de se levantar? Não, por isso que tem muita gente assim hoje nas igrejas, pedindo me joga, né, me levanta e me joga.
né? É como se faz aquilo que eu não estou dando conta de fazer. Faz por mim, né? Só que aí, o que está acontecendo? Está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Jonas, né? Então os homens, em vez de fazer isso, jogar eles fora, né? Se levantar e jogar, né? Ou em vez de pegar e já fazer, assuma a sua consequência, você fez, você plantou, você tem que colher. Entendeu? Aí o que eles fazem? Aí lá no versículo 13, ó, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra. Né? Eles estavam tentando salvar Jonas. Eles estavam tentando salvar Jonas. Né? E lá no 14, no versículo 14, vai dizer: clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Aqui eles falam assim: faz segundo a tua vontade. Estou tentando salvar a vida desse homem, estamos naufragando. Porém, vamos agora por ele para perecer e nós sejamos salvos. E se ele for inocente, não cobre de nós, porque faz segundo a sua vontade. Né? E aí vai falar que pegaram Jonas e levantaram Jonas e o lançaram no mar. Eu acho que essa é a atitude dos verdadeiros profetas, verdadeiros sacerdotes. É pegar aquela pessoa que está encostada, fujona, sabe? Sanguessuga, que não ajuda na obra, só atrapalha, só traz peso, só traz fúria, só traz ventania. Aquela pessoa que fica fazendo picuinha, aquela pessoa que só atrapalha, aquela pessoa sempre tem na casa ou nas denominações ou no trabalho, tem aquela pessoa que não faz nada, né? E se acha, né? É hora de pegar ela e falar as verdades para ela, a verdade de Deus, viu, gente? Não é verdade sua, verdade de Deus. Você está passando por isso, isso e isso porque você está infringindo este princípio. Você está infringindo uma lei do Senhor. E lei e princípio do céu não pode ser quebrados. Se você quebra uma lei, a lei te quebra. E se você protege um infrator, você é penalizado junto com ele, né? Então aí a gente vai ver que eles pegam o Jonas e jogam. Cara, eu acho top demais. Aí agora Jonas entra num processo. Porque até ali ele era fujão. Ele estava fugindo por medo. Porque ele tinha medo. Tanto do que as pessoas iam falar dele, tanto quanto que Deus poderia reverter, né, a sua ira, e também do mar revolto e ele morrer mesmo de verdade, porque pode mesmo morrer, né? E aí vai falar que então o pessoal joga ele, ó, lá no versículo 17: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. O peixe, na verdade, ele simboliza um lugar em Deus, de tratamento, de processo, de cura, de libertação, onde o cristão se arrepende e volta-se para Deus e para o seu chamado. Então, Jonas é um lugar, né, de cura, de tratamento, de libertação, de salvação. É um lugar de arrependimento, é um lugar de encontro genuíno com Deus. O ventre da baleia, as entranhas da baleia, é um lugar de confronto, é um lugar de sobrevivência, é um lugar de resistência, né? E a Bíblia vai falar, ó, lá no capítulo 2 já, versículo 2, vai falar assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. É um lugar que Deus colocou Jonas, porque talvez você está esperando aí uma baleia te engolir. Isso não vai acontecer. Primeiro que aqui onde eu moro nem mar não tem, né? E outra coisa, baleias não andam aí comendo gente. Mas o que tem de pessoas que já estão dentro do ventre da baleia e nem sabem, estão vivendo momentos angustiantes, estão vivendo momentos aterrorizantes, estão vivendo momentos de agonia profunda, estão vivendo momentos de inferno na terra. O que tem de pessoas em agonia, em tormento, precisando entender que motivo é esse na sua vida. E eu encontro várias pessoas nisso. E eu tenho um projeto que Deus me deu chamado Resgate da Honra. Muitos aqui na cidade já conhecem. E eu pretendo trabalhar assuntos desse tipo dentro do projeto. Estou movimentando a documentação do projeto, né? Para a gente poder ter legalidade, para a gente poder alcançar vidas. Vidas que estão sendo destruídas por falta de conhecimento, por falta de discernimento, por falta de meditação.
na palavra do Senhor, quebrando princípios do reino. E ali a gente vai ver que Jonas, ele se sente nesse lugar de inferno. Jonas servia a Deus. Se ele não servisse a Deus, Deus nem ia dar uma missão para ele. Mas talvez Jonas estava frustrado, como eu já fui frustrada uma vez, algumas vezes, né? Por denominações, por líderes religiosos, por líderes dentro da casa, né? Porque a gente tem líderes, pai, mãe, marido. A gente tem filhos, né? Que são pessoas que estão abaixo de nós, mas também nos ferem. Então, muitas vezes nós somos feridos e nós nos sentimos aí nessas entranhas do peixe, em agonia, perguntando, Deus, o que eu faço? Nossa, eu estou aqui me sentindo essa dor de morte, essa tristeza angustiante na minha alma. Como eu saio disso? A Bíblia vai dizer que Jonas clamou ao Senhor. Eu não tenho nada para segurar o celular, então eu fico movimentando aqui, porque dói as costas, né? Ficar de um lado só. A Bíblia vai dizer que Deus ouve o clamor de Jonas, né? E aí então Deus vai e movimenta a baleia. Olha que top. Deus não movimentou o profeta. Deus movimentou a baleia. Deus movimentou o lugar. Esse lugar que ele colocou Jonas, ouvia ele. Porque Deus é dono de tudo, dono do universo, das plantas, da árvore, do ar, da natureza, do sol, de tudo. Ele movimentou esse lugar, ele disse para esse lugar, vai lá e vomita Jonas. Aonde? No propósito. Então foi dentro deste lugar, de entranhas, de inferno, de baleia, que Jonas cai em si. Pequei contra o Senhor. Infringi uma ordenança de Deus. E é necessário arrependimento. É necessário reconhecer que está no abismo. É necessário reconhecer sua culpa. É necessário reconhecer seu medo. É necessário reconhecer que você errou. É necessário. E é necessário se arrepender. É necessário gemer e chorar. É necessário prantear. É necessário urrar se for necessário. Berrar se for necessário. Chorar com toda a força do seu ser, das suas entranhas. Clamar não é só orar. Clamar é gritar em desespero para que o Senhor o livre deste lugar. É ali que a gente faz os maiores propósitos com Deus. É ali que ele disse que ia honrar o Senhor. É ali que ele fala para Deus, lá no capítulo 2, versículo 9. Eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei eu vou pagar, porque do Senhor vem a salvação. É ali que ele fala, não Deus, eu errei com o fulano, eu falei mal do cicrano, eu vou lá, eu vou pagar, eu vou lá, igual Zaqueu subiu lá, falou, se eu defraudei as pessoas, eu devolvo até 4 vezes mais. É nesse lugar de agonia, que às vezes eu me encontro, às vezes você se encontra, né? Que Deus está ali nos tratando, nos forjando um caráter melhor, nos moldando segundo a sua imagem, sua semelhança. E aí então, o peixe, né? O lugar, né? Ele vai lá sendo movimentado e de repente, Deus faz com que esse lugar devolva Jonas para o propósito. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 3 de Jonas, que Deus então fala com Jonas pela segunda vez. Levanta, vai à grande cidade de Nínive e prega para ela a pregação que eu já te disse. Eu te falei. Vai lá e prega para ela. Então Jonas, lembrando já da onde ele esteve, no lugar que ele esteve, no lugar de dor, de tormento, de melancolia, de confronto com Deus, ele então se levanta e vai a Nínive, né, segundo a palavra do Senhor, porque Nínive era uma grande cidade, 3 dias de caminho. Tem gente que fala que a baleia vomitou Jonas lá em Nínive. Não, a Bíblia vai dizer aqui que Deus manda ele em Nínive, lá no capítulo 3, versículo 3, no finalzinho, na parte B, vai dizer que Nínive era uma grande cidade de 3 dias de caminhada, né? Então Jonas foi caminhando. E aí Jonas entra já na cidade falando, né? Contra Nínive, né? Fazendo com que aquela cidade se arrependa, né? Fazendo com que aquela cidade se converta ao Senhor. E Deus reverte ali uma
sentença, né, de destruição, uma sentença de condenação. Então aqui no livro de Jonas a gente aprende muitas coisas. Não vou falar o final, porque o que eu falei ontem foi sobre a culpa. Né? Porque tem muitas pessoas que estão carregando sobre si culpas. E tem muitas pessoas do evangelho dizendo que você tem que descartar aquela culpa. Como se livrar de uma culpa que está dentro de você e que está te acusando 24 horas por dia, te deixando em pânico, te deixando em agonia, te deixando em guerra espiritual? Não tem como. Não tem como, gente. Você pode esquecer ela um minutinho, mas amanhã ela volta a te atormentar de novo. E se a culpa está insistindo, tudo bem, você tem que fazer a sua parte. Satanás, se arreda de mim. Para trás de mim, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus primeiro. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, o que é sujeitai-vos a Deus? Deus, essa culpa é minha. Eu a fiz, eu a realizei. Eu tenho culpa no cartório. Se eu tenho, eu preciso pagar a minha dívida. Se eu tenho, eu preciso voltar lá atrás e refazer o caminho. Eu preciso pedir perdão às pessoas que eu magoei. Eu preciso devolver aquilo que eu peguei emprestado, sem ser emprestado, eu preciso devolver. Aquele irmão que eu caluniei falsamente, eu preciso ir até ele consertar. Eu preciso acabar com essa hipocrisia na minha vida. Essa vaidade enganosa de que eu preciso me proteger. Não, ei! Para todo perdido, Deus tem uma baleia. Eu já fui perdida. Vira e mexe, se eu tirar o foco de Jesus, eu me perco também. Mas Deus sempre tem um lugar de dor, de entranha de baleia para me colocar. E sempre que eu entro nesse lugar, eu saio de lá mais refinada, como óleo puro de Ofir, como ouro fino. Porque o ouro puro de Ofir, falei óleo, né? Mas é óleo fino e ouro puro de Ofir. Deus quer nos refinar, Deus quer nos purificar. E quando a gente entra nesses lugares de travessia de nível, travessia de estação, travessia de ciclos, esse lugar ele vai trazer dor, vai trazer confronto, vai trazer conflito, mas esse lugar é para nos sarar. Esse lugar é para nos colocar de volta no propósito. Esse lugar é para nos mostrar que sacudiu, a nossa vida sacudiu, mas Deus estava lá. Corria o risco de eu morrer? Sim, com certeza. Se num lugar desse você não encontrar com Deus genuinamente, você não se arrepender e você não aceitar o propósito, corre o risco sim de você não sair desse lugar nunca mais. Aí você vai viver um tormento eterno, né? Talvez morte assim rapidão, não. Né? Porque tem lugar na Bíblia que vai falar que as pessoas vão desejar morrer, mas não vão conseguir. Então nós temos que pensar em tudo isso. Né? O evangelho não é para qualquer pessoa ficar brincando, não, gente. E tem muita coisa de agora em diante que vocês vão ver. Muitas coisas mesmo acontecendo. Então eu quero falar com você. Ei, me escute. Você que está se sentindo culpa, não fuja dela. Não precise ir para psicólogo. Entre no psicólogo dos psicólogos, mestre dos mestres, senhor dos senhores. Entra no seu aposento. Vai conversar primeiro com Deus. Depois com você mesmo as suas culpas. Quais são elas? Lista elas. Porque a sua consciência é onde o Espírito Santo comunica as suas falhas. E aí a sua consciência ela te acusa, começa a pitar. Pi, 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 você errou aqui. Escute a sua consciência. Dialogue com ela. Dialogue com seus erros. Dialogue com seus medos. E depois corrija eles. Anote um por um e vai lá se corrigir. Esse é o evangelho verdadeiro. É um evangelho que te coloca na luz. Traz oculto aquilo que para você talvez não era culpa. Mas ele vai trazer para você perceber e para você ver quem você é. E aí você vai observar aquela culpa, aquela acusação contra você. O tribunal de Cristo. Ele vai trazer e você vai se sentir como julgado, como condenado. E aí você vai olhar para aquela afronta ali, para aquele julgamento, para aquela acusação. Conversa com aquilo. Se você tem erro, vai lá e se conserte. Agora, se você não tem erro, você argumenta.
Você se defende. Deus, aqui estão dizendo isso e isso de mim, mas eu não fiz. E o Senhor conhece a minha realidade do ontem, do hoje e já sabe até o do amanhã. Então o Senhor sabe que eu não fiz. Eu estou sendo caluniado erroneamente. Apresenta a sua justificativa e Deus vai te justificar. A Bíblia diz que a verdade te justifica. Então, se você fala a verdade, Deus sabe se é verdade não, ou não. A pessoa às vezes não sabe, mas Deus sabe. Né? Então, que você tem erro, tá se sentindo culpado, está se sentindo acusado, está se sentindo afrontado pelas pessoas à sua volta, vai para a oração e busca, não o que a pessoa falou, busca, Deus, por que eu me comportei assim? Porque quando a pessoa falou para mim que eu era preguiçoso, ou que eu estou deixando a desejar em alguma área, ou que eu era indiferente, ou que eu não tenho amor para dar, ou que eu era preocupado demais, tarado demais, sei lá. Eu não sei o que as pessoas falam para você. Mas se você tem reagido na defensiva, é porque aquilo te feriu. E se te feriu, é porque tem algum problema aí dentro de você. Aí você vai pro quartinho de oração e fala, Deus, por que eu reagi assim? Por que ao invés de eu responder, eu reagi? Por que o que ela me falou, ele me falou, me ofendeu? É verdade o que a pessoa me falou? Se é verdade, aceita e corrija. Se é um erro da pessoa, perdoe ela, apresente a sua justificativa diante do Senhor. E pode deixar que Ele é um Deus fiel e que Ele é justo. E Ele vai te justificar diante dela também. Amém? Eu quero te dizer que você é escolhida de Deus. Você é escolhido, você é escolhida. Né? E não podemos fugir de Deus. Não tem como fugir. Precisamos encarar. Precisamos vencer. Precisamos lutar. Precisamos mostrar a Ele que o amamos, que o queremos e que estamos dispostos a tudo para ter a amizade dEle. Né? Deus é fiel. Deus nos ama incondicionalmente. Deus nunca erra. Nós sempre erramos. Então eu quero chamar você e dizer para você que Deus tem cura para a sua vida. Você não precisa passar por essa crise de ansiedade. Você não precisa passar por esses momentos de pânico. Deus tem cura, tem libertação. Mas a verdadeira cura e a verdadeira libertação vem de um arrependimento genuíno. Não vem da forma que estão nos ensinando. Não vem de uma forma instantânea e mágica. Ou não vem só de uma oração. A oração da fé vai curar o doente. Mas se o doente não mudar os seus caminhos, ele vai adoecer novamente. Entendeu? Um grande beijo no seu coração. Eu vou pôr no YouTube. Talvez eu colocar no Facebook. Você que assistir, ouvir, você achar que a mensagem ajuda mais pessoas, né? Você compartilha. E aguarde. O projeto Resgate da Honra vai ter muita coisa edificante para minha e para a sua vida. Nós vamos aprender muito com o Espírito Santo. Nós vamos aprender bastante. E eu creio que o evangelho verdadeiro será pregado, que a igreja verdadeira será levantada na terra. Porque Deus nos chamou como cabeça e não como cauda. Deus nos deu o espírito de ousadia, não o espírito de medo e de covardia. Não devemos fugir do inimigo. Devemos encará-lo e vencê-lo. Se o inimigo é nós mesmos, vamos vencer nós mesmos. Se o inimigo é Satanás, vamos vencer a Satanás. Só que eu vou dizer uma coisa. O maior vilão ainda somos nós mesmos conosco. E se nós vencermos nós mesmos com Cristo, com a cruz de Cristo, Satanás já foi vencido. Um beijo no seu coração. Uma ótima quarta-feira para sua casa, para sua família, para sua vida, para o seu trabalho, para o seu ministério, para o seu negócio. Né? E que Jesus venha abençoar todas as áreas da sua vida, emocional, mental, psicológica. Né? E que o Senhor Jesus venha clarear as suas vistas, as minhas vistas, para que nós possamos ver cada dia mais. Tá bom? Fica com Deus. Pai do Senhor.